Olá! Nós falamos com certa frequência sobre violência doméstica e feminicídio, mas como o relacionamento chega a esse ponto? Identificar o comportamento abusivo é importante para salvarmos essa potencial vítima. Para debater o relacionamento abusivo, como identificar e denunciar, recebo no Ideias e Debates de hoje a psicanalista e escritora Ana Toledo. Doutora Ana, seja bem-vinda à Rede Alesp. Bom dia, Melissa. É um prazer estar aqui com vocês. Recebo também a advogada e especialista em direito da mulher, Mayra Recchia. Seja bem-vinda, doutora Mayra. Bom dia, Melissa. Obrigada pelo convite. É uma honra, uma alegria poder participar dessa conversa hoje. Doutora Ana, quais são os primeiros sinais que o relacionamento é um relacionamento abusivo? Isso é muito difícil nos primeiros sinais, porque normalmente o abusador ou abusadora é muito gentil no começo da relação, né? Ele se torna o príncipe ou a princesa encantada, faz todos os gostos, tem excessos de gentileza, tem interesse pela vida do outro. Então, a princípio, fica muito difícil. Aí ele começa a dar pequenos sinais, por exemplo, um ciúme de um amigo, o ciúme da roupa, essa saia está muito curta, eu não gosto muito daquela sua amiga, eu acho que ela não é uma amiga leal. Procura começar a afastar a pessoa do meio social e familiar dela, sempre com julgamentos errados. Então, são pequenos sinaizinhos, né, que ele demonstra para conseguir ter aquela pessoa só para ele. E como ele é muito gentil, os conselhos são sempre aceitos, né, as observações são sempre levadas em consideração. E aí, aos poucos, é tudo muito gradativo. Aos poucos, esse ciúminho vai ficando um ciúme maior, né? A desconfiança de amigos, o meio social inadequado, os julgamentos começam a aumentar, e quando a pessoa vê, ela já está envolvida nessa teia de aranha e fica muito difícil conseguir sair, né? Doutora Mayra, o comportamento abusivo em um relacionamento é crime? Sim, a gente tem hoje no Brasil a Lei Maria da Penha que tipifica, inclusive, as hipóteses de violência, e aí, nesse caso em específico, a proteção é para com a mulher. Então, embora realmente a relação abusiva ela pode se dar, seja com homens ou com mulheres, como agressores, mas na Lei Maria da Penha o que a gente tem é a proteção da vítima mulher. E aí a gente tem vários tipos de violência tipificadas. Por exemplo, a violência física, que é a mais comum, né, que é muito fácil de se identificar, porque é uma violência que deixa vestígios, assim como a violência sexual, mas também nós temos algumas hipóteses de violência, que a doutora Ana pode, inclusive, me ajudar aqui depois a explicar, que é a violência emocional e a violência moral, que são muito difíceis de serem identificadas, mas que são as mais comuns hoje em dia. E depois também a violência financeira. Então, estar exposta a uma relação abusiva, ou então praticar uma relação abusiva, principalmente o ato, né, da prática de todos esses tipos de violência, pode se acarretar, sim, a hipótese de crime. A doutora Mayra levantou uma questão muito interessante sobre a Lei Maria da Penha, que é voltada para as mulheres. Doutora Ana, eu queria que a senhora falasse sobre isso, se as vítimas do relacionamento abusivo, elas são potencialmente mulheres. A senhora falou na sua resposta, citou os homens também, mas eu queria saber se elas são potencialmente mulheres, se tem também relação com a classe social, porque tem muita gente que acha que isso acomete só quem tem menos instrução, quem tem menor poder aquisitivo. Isso não necessariamente é real. Então, eu queria que a senhora falasse aí, e também, para completar, eu fiz um monte de pergunta para a senhora de uma vez, se a terapia pode ajudar a resolver esse comportamento abusivo. Olha, primeiro vamos por partes, né? Não é só relacionado à mulher. Por que a gente ouve falar mais em mulheres como vítimas de relacionamento abusivos? Porque nós vivemos numa sociedade onde um homem admitir que ele sofre um relacionamento abusivo é uma vergonha, né? Ele vira chacota, a mulher manda nele. Então, ele passa por um relacionamento abusivo em segredo. Ele sofre da mesma forma,
é como a doutora Mayra falou, muitas vezes o abuso psicológico, emocional, ele é muito pior do que o físico, justamente porque ele não deixa provas, ele não deixa marcas, né? E homens passam por isso também. Só que eles não contam que eles passam por isso, eles têm uma certa vergonha de admitir que estão passando por isso, né? Então, existe sim o abuso sobre os homens, é passível de tratamento para a vítima. Por que eu falo para a vítima? Porque é muito difícil o abusador admitir que ele precisa de um tratamento emocional. Ele não aceita que ele é um abusador, né? Então, tanto que ele sempre coloca a culpa na vítima, né? Quantas vezes a própria vítima fala, mas e se eu não tivesse feito aquilo? Se eu não tivesse feito aquele outro? Ela se coloca como culpada por ser vítima de um abuso. Ele consegue inverter a situação. Dificilmente ele vai dizer, não, eu sou um abusador e preciso de um tratamento. Isso dificulta muito tratar o abusador. É muito raro que isso aconteça. E quando ele busca o tratamento, é só para enganar a vítima, né? Porque a vítima fala, eu não aguento mais você ser assim, então ele corre buscar um tratamento, olha, eu estou me tratando. Mas, na verdade, ele não se acha culpado e nem abusador. Ele tem um certo prazer em agir como ele age. Então, acontece com homens, dificilmente se trata o abusador. O nosso foco é tratar a vítima, ajudá-la a se libertar e compreender que ela não é culpada daquele relacionamento e que, sim, ela precisa, muitas vezes, de uma ajuda policial, de ajuda jurídica, ela não consegue enfrentar todo o processo sozinha. Mas, para isso, precisa haver todo um apoio para que ela entenda o que está acontecendo com ela, aceite o que está acontecendo com ela, tire a culpa do caminho, né, e realmente queira se libertar, que é muito difícil sozinha. Doutora Mayra, qual que é o momento de denunciar um companheiro ou companheira que não está se comportando de maneira saudável? A doutora Ana falou que é difícil a gente começar a perceber esses sinais, mas a partir do momento que eles se estabelecem, quando que a gente pode efetivamente procurar ajuda jurídica? Bom, em primeiro lugar, assim, muitas vezes é muito difícil da vítima identificar que ela está numa relação abusiva. E eu queria trazer aqui a discussão, a questão do ciclo da violência. Porque o que acontece? É basicamente o que a doutora Ana ela vem falando, né? Que o agressor ele é muito gentil, ele é muito, enfim, amoroso muitas vezes, e aí tem toda uma questão multidisciplinar, que o cara nunca é só malvado ou só bonzinho, ou então a agressora, tem toda uma dialética envolvida, mas o ciclo da violência muitas vezes dificulta que aquela vítima ela saiba identificar qual que é o melhor momento de procurar ajuda. O ciclo da violência começa, então, com um aumento de tensão entre o casal, né? Em seguida, parte-se para agressões muitas vezes verbais, que aí a gente chama de violência emocional ou violência moral. Isso pode evoluir para uma violência física, não é sempre que acontece, mas isso pode evoluir para uma violência física. Em seguida, vem o arrependimento daquele agressor ou daquela agressora, e eu sempre falo que na esmagadora maioria são os homens que praticam essa violência, por toda uma questão cultural, de um machismo já cultural, já intrínseco à nossa sociedade. Mas depois que vem o arrependimento, vem a fase da lua de mel. Então, veja que é todo um ciclo que impede, muitas vezes, daquela vítima se identificar na posição de vítima. Porque é isso, é aumento de tensão, violência emocional, violência moral, muitas vezes violência física, arrependimento e uma lua de mel. De fato, aquele agressor ou aquela agressora, ela melhora nesse período de arrependimento e nesse período de lua de mel, até o próximo ciclo da violência se repetir. O que a gente costuma orientar? Ao menor sinal de qualquer tipo da violência, de violência, seja ela moral, emocional, financeira, sexual ou física, que se procure ajuda, que vá até uma delegacia de defesa da mulher, ou então que vá até uma delegacia de polícia, que contrate advogados para que, se for a vontade daquela pessoa, se separar em casos maritais, né, se separar daquele agressor. É muitíssimo importante o tratamento do agressor, porque quando a gente afasta ele, numa hipótese da Lei Maria da Penha, de ter uma medida protetiva concedida, o que a gente faz é tirar o agressor daquele núcleo familiar. Mas muito provavelmente, se ele não se tratar, ele vai reproduzir
essa violência no próximo núcleo familiar que ele constituir. E isso acaba gerando um dano a toda a sociedade. Muitíssimo importante também uma rede de apoio, porque é como a doutora Ana disse, muitas vezes as vítimas também não se identificam nessa situação e o agressor também não se identifica como agressor. Então, qual é o melhor momento? Primeiro, com essa rede de apoio, com uma família, ou com amigas, com quem quer que seja, que a pessoa se sinta segura a denunciar, ou então se separar daquele agressor ou daquela agressora, pondo fim nessa relação abusiva. Doutora Ana, me parece que a gente tem falado, obviamente, que muito sobre a questão da violência, sobre a consequência da violência, mas eu acho que a gente fala um pouco ainda sobre a dependência emocional da vítima. Essa mulher, ela potencialmente ama, estou falando da mulher por causa da incidência, ela potencialmente ama esse agressor, e isso é uma questão que também dificulta que ela entenda que ela está sendo uma vítima. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, se é possível a gente ajudar de alguma forma. A gente sabe que tem aquele grupo Mulheres que Amam Demais Anônimas, que ajudam como se fosse similar ao AA, né? Ajuda essas mulheres a encontrar um caminho. E aí eu queria saber como é que funciona esse atendimento, se até para essa mulher entender esse amor exacerbado, cego, digamos assim, esse é um caminho melhor, procurar um grupo de apoio. Mulheres que Amam Demais Anônimas foi baseado no livro Mulheres que Amam Demais, escrito pela Robin Norwood, né, uma psiquiatra, que foi quem pontuou, quem descobriu essa dependência que a mulher tem de um amor, entre aspas. Por que que ela coloca como dependência e o tratamento é como se fosse de um dependente químico? Porque é uma dependência química. Quando ela sofre violência, ela tem uma série de reações no organismo, uma série de reações hormonais até, e ela vicia nessa química do sofrimento, né? Nós temos mecanismos de defesa, né? Que, por exemplo, se você está se queimando, você tem uma descarga de endorfina para amenizar a dor. Então, todos esses hormônios que servem para amenizar o sofrimento acabam tornando a mulher viciada neles. Então, ela sente falta dos maus tratos. Por isso que o tratamento tem que ser feito como uma dependência, porque é realmente uma dependência química. Ela não ama aquela pessoa, ela é dependente daquela pessoa. Para quem não tem condições financeiras de fazer um tratamento particular, o Mulheres que Amam Demais Anônimo é o caminho. Né? Porque a própria Robin Norwood, ela pontua da seguinte forma: você precisa de 3 pilares para conseguir se libertar. A psicoterapia, a família, porque muitas vezes, na maior parte dos casos, a mulher esconde da família o que está acontecendo. Então, ela precisa abrir o jogo, contar para os familiares, ou quem não tiver família, que seja um amigo muito próximo, a gente sempre tem aquele amigo irmão, né? E espiritualidade, aí a gente não está falando em religião, a gente está falando de uma forma ampla, que ela tenha fé em algo maior e que ela vai conseguir sair disso. Esses são os 3 pilares que a Robin Norwood pontua. Eu quero pegar um pouquinho o gancho da pergunta que você fez para a doutora Mayra, para dizer o seguinte: existe um fator, sim, que pode dizer para você é a hora de buscar ajuda. É o medo. A partir do momento em que você vive um relacionamento onde você sente medo, né? Medo de uma piadinha de mau gosto, porque uma piadinha de mau gosto é um problema, né? Que é o que ela estava falando de violência moral. Medo de falar alguma coisa e ouvir um grito. Não precisa ser medo propriamente de violência física. A partir do momento em que você tem medo da pessoa com quem você convive, você está, sim, sofrendo um abuso. Esse é o momento de você parar, pensar e buscar ajuda. Não? Muito bem, ótima dica, doutora, porque acho que a pessoa que, quando se identifica nesse papel, ela tem um receio ali, ressalvas, né? Na hora de falar assim, mas será que eu tenho que externar de fato? Sim, tem que externar, sim, para que isso não descambe para uma questão mais
grave. E aí, doutora Mayra, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o papel da senhora como advogada e de outras advogadas, se vocês de alguma forma acabam exercendo também o papel psicológico, de psicólogo ali com relação a essa vítima, porque obviamente que quando uma pessoa chega a esse ponto de pedir ajuda, ela está extremamente sensibilizada. E aí eu queria saber também da parte da senhora como profissional, como que essa vítima chega, se ela tem essa abertura de tratá-la até de uma maneira psicológica, e da senhora também como sente, tendo esse ponto de confiança da sua cliente. Essa escuta qualificada, que a gente chama no direito, é extremamente importante, porque na realidade é isso, a vítima ela chega extremamente fragilizada e você tem que ouvi-la, né, para depois extrair ali os aspectos jurídicos. Soma-se a isso porque, infelizmente, o nosso sistema institucional, seja ele policial ou mesmo judiciário, ele ainda é pouco preparado para o acolhimento de vítimas em situação de violência. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje aproximadamente em todo o país, que tem aí quase 5 mil municípios, apenas 381, mais ou menos, delegacias de defesa da mulher. Dentre essas, pouquíssimas abrem 24 horas. Então, assim, elas funcionam em horário comercial, né? E é onde quase que não acontecem mesmo os crimes contra as mulheres, né? Quando quase não acontece violência física, por exemplo. Então, quando a vítima ela chega no escritório, muitas vezes é a porta de entrada para que ela denuncie ou para que ela queira tomar alguma providência no sentido de se afastar daquele agressor. É muito importante que ela esteja diante de uma profissional capacitada para acolhê-la. Claro que a gente não pode, de maneira alguma, né, fazer o trabalho especializado de pessoas da área, né, da área da psicologia. Inclusive, eu trabalho muito com essa parceria, porque é fundamental que a vítima procure os dois eixos. Ela precisa também do amparo técnico-psicológico de uma profissional habilitada, para que ela se identifique nessa situação e esteja fortalecida para muitas vezes também enfrentar um processo judicial que não é fácil. A gente costuma dizer que muitas vezes esse processo ele também traz alguns danos àquela pessoa. Ela vai se ver diante do agressor, ela vai ter que contar a sua história. A gente tem muito cuidado para não proceder à revitimização, que muitas vezes a gente sabe que acontece, às vezes num processo judicial. Tem o caso da Mari Ferrer, que eu acho que todo mundo tomou conhecimento daquela audiência, em que a vítima, muitas vezes ali, ela estava sendo achincalhada, ou então ela estava sendo desacreditada, né? E veja, ela já tinha passado por um episódio extremamente traumático. Citei esse exemplo porque é um exemplo de domínio público. Então, sim, a gente tem que ter, nós, profissionais da área do direito, nós temos que ter uma escuta qualificada. Ouvir aquela vítima, dar o primeiro amparo ali, se ali foi uma porta de entrada, em seguida extrair de fato as questões técnicas, o que é importante para aquele processo judicial, e é fundamental que essa vítima também procure amparo psicológico, porque ela precisa de forças para sair dessa relação, mas também estar fortalecida para enfrentar eventualmente o processo judicial. A senhora faz uma observação muito bacana, porque obviamente que não é o papel, é um apoio psicológico, mas obviamente que o apoio qualificado é o mais adequado. Isso é muito importante, até para ficar muito claro ali. Na verdade, me parece que o cliente chega ali estabelecendo uma relação de confiança, a senhora entra nessa relação de confiança e aí sim faz o encaminhamento para quem de direito efetivamente, né? Doutora Ana, a sociedade, ela julga muito. Ah, mas essa daí gosta de apanhar, que não sei o que. Faz esse tipo de julgamento de valor sem saber, de novo, da questão emocional, da questão sentimental dessa vítima. E aí eu queria colocar as coisas também numa outra questão. A vítima sempre precisa de apoio psicológico? Quais são as marcas que podem ficar nessa vítima? Bom, as marcas são diversas, né? Ela pode adquirir um trauma que a incapacite de ter um novo relacionamento, ela pode desenvolver um processo de pânico, depressão,
Quer dizer, pode se desencadear de inúmeras formas. Agora, o mais importante do que você disse, que é válido pontuar, é por que a vítima se envolve tanto dessa forma? Porque existem mulheres que se envolvem, primeiro o sinal do abuso, ela fala tchau, vou embora e termina o relacionamento, e outras mantêm o relacionamento. As pessoas que têm uma tendência a se tornarem vítimas de relacionamento abusivos, elas já trazem algum tipo de problema. Elas precisam se tratar emocionalmente para compreender o porquê que elas se apegam a esse tipo de relacionamento. Se elas saem de um relacionamento abusivo, elas provavelmente vão entrar em outro relacionamento abusivo. Se elas não conseguirem detectar o que é que as faz ter tanta dependência, né, de uma pessoa, de um homem machista, um misógino, existe um motivo para esse apego, e isso pode estar no passado dela. Né? Não necessariamente aquele relacionamento foi quem provocou isso. Isso já é sinal de um trauma de infância, de um trauma de uma outra situação, e que ela deve tratar para que não se repita, né? Porque é muito comum, a doutora Mayra deve confirmar isso que eu estou dizendo, é muito comum que seja reincidente o caso. Né? A pessoa sai do relacionamento abusivo e entra em outro relacionamento abusivo, porque ela traz algumas marcas emocionais que precisam ser tratadas. Então, as consequências de um relacionamento abusivo são seríssimas, mas estar presa a um relacionamento abusivo já mostra que ela tem algumas marcas emocionais que têm que ser tratadas. Por isso que eu digo que é muito difícil uma pessoa sair de um relacionamento assim sozinha. Ela precisa de todo o apoio, de toda a estrutura para se fortalecer e conseguir vencer isso. Doutora Mayra, a gente tem um ponto muito delicado aí nessa história, que é o das crianças, né? E que muitas vezes os filhos aí desse casal são testemunhas aí de uma situação mais de abuso. E aí eu queria que a senhora falasse, pode haver alguma responsabilização civil e criminal quanto a essa exposição das crianças? Como é que ficam as crianças nesse papel que eu acho que, na verdade, é o que mais dói, né? É extremamente delicado, porque, como eu disse, muitas vezes a gente consegue fazer o afastamento do agressor do lar, mas até ali as crianças já viram muita coisa e já começam a crescer nesse cenário de violência, onde, se também não forem acompanhados, né, na esfera psicológica, vão reproduzir isso. A doutora Ana acho que pode falar melhor do que eu, lá na frente, os meninos achando que isso é normal, quando a gente fala de agressores homens, e as meninas já se colocando nessa posição de que também é natural e com tendência talvez maior a entrar nessas relações abusivas. A gente tem para todo ato ilícito, ou seja, para todo ato ilegal, uma hipótese de responsabilização. Então, ao mesmo vale com relação à violência. A pessoa pode responder criminalmente, inclusive existe previsão na Lei Maria da Penha para já com a responsabilização criminal, o juiz ou a juíza também arbitrar valores de indenização por conta desse ato ilícito. Então, sim, é toda uma questão, de novo, multidisciplinar, que não andam separadas. A gente tem a responsabilização na esfera civil ou criminal, mas também é extremamente importante que essas crianças sejam acolhidas. Agora, eu queria pegar um gancho da doutora Ana para falar o seguinte: a gente vê muitas mulheres sendo reincidentes, mas a gente vê muitas mulheres também voltando com seus agressores. Às vezes, no próprio curso do processo, elas pedem para retirar, elas querem desistir da ação, elas falam que ele realmente mudou, enfim, e aí elas se colocam de novo nessa relação. Agora, o que eu falo por todos os lugares que eu passo? Muita atenção. Porque o ciclo da violência, existem estudos já que o ciclo da violência, a partir da sua 7ª repetição, aquela vítima, ela pode ser vítima a qualquer momento de um feminicídio. Cada vez que essa mulher está exposta a um ciclo da violência, cada vez que essas agressões elas vão ficando piores, porque com a repetição elas tendem a se agravar, a partir da 7ª vez de que esse ciclo se repetiu, aquela vítima, a qualquer momento, ela pode se tornar uma vítima de feminicídio. É bem complicado, e aí passa por aquela questão que eu acabei de citar. As pessoas têm que entender isso como um problema que precisa ser tratado, não como um julgamento, né, dessa mulher, para que, de fato, ela consiga se libertar dessa situação, né, desse ciclo. E a doutora Mayra tocou num ponto que é importantíssimo, doutora Ana, que eu queria que a senhora comentasse, que é sobre as crianças que se espelham
nesse comportamento e que acabam, obviamente, que se tornando adultos também abusadores. Eu queria que a senhora falasse se de fato é isso, se elas podem sim se tornar adultos abusadores e como que fica aí o papel dessas crianças no meio dessa história toda, o abalo que elas podem sofrer. Antes de responder sua pergunta, deixa eu só pegar. A gente fica pegando o gancho uma da outra aqui, né? Sim, por Deixa eu só favor. pegar um gancho que é muito importante que a doutora Mayra falou. Sempre a gente escuta, o fulano não seria capaz de fazer isso comigo. A vítima sempre acha que isso é coisa de televisão e que acontece na casa do outro e não na casa dela. Isso é um terrível engano. Sim, a pessoa que está sendo um abusador com você pode sim chegar a um feminicídio. Então, não hesite em buscar ajuda. Né? Eu bato muito nessa tecla em palestras, falo sobre isso no meu livro, porque a gente sempre acha que acontece na casa dos outros e nunca na casa da gente. Né? E retomo também a sua primeira pergunta que você falou sobre nível social, isso acontece em qualquer nível social, em qualquer nível cultural, não existe a classe que tenha mais ou menos índice disso. Tá? Então é muito importante isso que a doutora Mayra falou, procure ajuda policial, sim. Com relação às crianças, a criança, o adulto, né, que passou viu o abuso na infância, ele pode sim se tornar um abusador, ele pode ser uma pessoa extremamente violenta, não só com o companheiro, mas com outras pessoas. É aí que eu reforço o papel do educador, porque na escola a criança é muito agressiva, ou ela é muito dispersa, porque ela tem fugas da realidade, porque a realidade dela não é boa. Então, aquela criança que normalmente se fala, ele é TDAH, precisa investigar, né? Precisa saber o porquê que ele está fugindo da realidade, o que está acontecendo na casa dele. Então, o educador tem que começar a perceber isso na infância para já encaminhar a criança para uma terapia adequada. Porque senão, sim, ele vai se tornar um adulto abusador ou vítima de abuso porque viu aquilo na infância e, além de achar normal, é uma forma de justificar o que ele viu, né? Então, assim, minha mãe passava por isso, mas tinha razão. Né? Então, ele justifica através, ele faz esse espelhamento quando ele for adulto. Mas dá para resolver isso na infância. Eu só quero pontuar uma coisa muito importante. Muitas vezes o abusador pode ser bom pai. Então, é muito, muito importante que se separe isso. É preferível que haja uma separação do casal e ele continue sendo um bom pai, do que a criança continue presenciando o abuso. Dói muito para algumas mulheres que foram vítimas de abuso saber que a criança vai ficar com o pai final de semana, cada 15 dias, mas casamento é uma coisa, paternidade é outra coisa. Então, aí vai ser feita toda uma avaliação, né, obviamente na esfera jurídica, para que se diga se esse pai pode ou não ser um bom pai. Né? Então, é muito bom que as mulheres tenham isso em mente. Separar não significa tirar o filho do pai, né, doutora Mayra? Pode falar, doutora. Eu estava no mudo aqui para ouvir direitinho. Então, é exatamente isso. É muito difícil essa identificação, e principalmente do agressor, porque é exatamente isso que a doutora Ana falou. Muitas vezes ele é um agressor com aquela mulher, mas ele é um bom pai, ele é um bom filho, ele é um bom provedor da residência, é uma pessoa agradável na rua. Então, isso faz com que identifique muito, que seja muito difícil essa identificação da própria vítima, né? Porque é isso, a pessoa nunca é 100% malvada ou 100% boazinha. A grande questão, depois, quando você vai para a esfera jurídica, é saber se ele tem condições de exercer aquela paternidade sem qualquer tipo de violência, principalmente sem promover alienação parental para com os filhos. Mas sim, havendo essa separação completa, né, que a agressão é só com relação àquela vítima e nada interfere na criação dos filhos, o direito de visitação, se a guarda não for a guarda compartilhada nesses casos não é possível, mas o direito de visitação, de participar ativamente da vida das crianças é assegurado. Né? Então, nesse sentido, aí corre todo um processo judicial, inclusive com estudo social psicológico, tá? Porque toda vez que a gente. E acompanhamento do Ministério Público para assim, defender e privilegiar os interesses dos menores, mas ele vai poder exercer, caso não haja nenhum tipo de respingo na relação para com os filhos, ele vai poder exercer normalmente a sua atribuição de pai.
E eu acho que tem uma questão assim tão importante que a senhora colocou, doutora, que é o seguinte: é um bom filho, é um bom amigo, é uma pessoa. Então, assim, essa vítima também tem uma dificuldade de falar, porque vai falar assim, ué, mas fulano nunca teve um comportamento inadequado. Ninguém sabe o que acontece dentro de quatro paredes. Então, para achar que, na verdade, o que a pessoa é socialmente é o que ela é entre quatro paredes. Então, essa observação é muito importante. E me parece, doutoras, que tem uma outra questão aí que esse perfil de bom pai também é uma coisa que faz com que essa vítima adie, né? Essa denúncia, porque fala, eu vou desestabilizar o núcleo familiar do meu filho, ele já está desestabilizado, né? A senhora queria falar alguma coisa, doutora Mayra? Pode falar. Queria, é exatamente isso. E todo esse cenário dificulta ainda mais o ingresso dessa vítima aos órgãos de denúncia. Primeiro, Uhum. porque muitas vezes essa vítima já sofre uma violência emocional, uma violência moral, e o agressor fala: ninguém vai acreditar em você, você é maluca, você é desequilibrada, então você vai falar, mas ninguém vai acreditar, porque eu tenho uma reputação ilibada. Eu já defendi vítimas assim de casos que eram grandes gestores de empresa e, de fato, a prova do que acontecia entre quatro paredes era completamente dissociada do que ele era na sociedade. O outro fator também que dificulta muito essa denúncia, e eu sempre falo, é a dependência financeira que a vítima ainda tem para com seus agressores. Isso é um fator de muita dificuldade que que elas têm que transpor, porque elas pensam exatamente isso, mas eu preciso dele, do dinheiro que ele traz para casa, da manutenção da residência, para poder criar os meus filhos, quando há filhos envolvidos, inclusive. Então, assim, esses dois fatores, principalmente essa questão financeira, a dependência financeira, eu acho que é um dos fatores que mais dificultam o afastamento das partes. Doutora Mayra, eu queria que a senhora tratar de uma outra questão com a senhora, que eu acho que é importante. Não, e aí eu quero mais falar com a mulher Mayra do que com a advogada, porque eu acho que essa análise é muito, muito importante para a gente. Eu queria que a senhora avaliasse o reconhecimento do relacionamento abusivo e, por consequência, o tratamento das pessoas envolvidas. Ele pode evitar a incidência de violência doméstica e até o feminicídio. Eu sei que não dá para a gente cravar isso, mas pelo seu feeling, pela sua experiência profissional, o senhor acha que isso é possível? Sem dúvida. E a gente só consegue fazer isso com um amplo debate da sociedade. A gente está muito habituado agora a pegar o problema que, quando chega na esfera judicial, a situação já está posta. Mas a gente precisa modificar os pilares, né, ou as bases dessa construção, que é uma construção machista, de dominação masculina. As mulheres, desde que a doutora Ana falou, com relação a piadas, com relação a toda uma construção de convivência ou então de educação que estrutura essa relação. A gente tem a questão da objetificação do corpo da mulher, a gente ainda tem a cultura do estupro. As pessoas são estupradas na rua e ainda perguntam às vítimas que roupa elas estavam usando, se elas tinham bebido, se elas conseguiram realmente, se elas tentaram falar não. Tem um caso que me chocou essa semana, de 2 policiais que estupraram uma menina dentro de uma viatura, e a decisão do tribunal militar foi de que ela não se opôs àquela conjunção carnal. Ela estava dentro de uma viatura com 2 policiais armados. Qual mulher que se oporia, teria condição de se opor adequadamente, fisicamente, a uma tentativa de estupro, né, ou a um estupro consumado? A gente precisa mudar os parâmetros da sociedade. As mulheres não podem mais ser entendidas como posse, mas sim sujeitas de direitos. Eu acho que é isso. Quando a gente começa a ampliar esse debate, quando há o empoderamento feminino real, né, as mulheres com condição, de fato, de tomar as rédeas das próprias vidas. Eu não tenho dúvida que a gente diminui os índices de violência contra a mulher e principalmente feminicídio. Já vou terminar, mas só para vocês, eu acho que a questão jurídica e legal, ela reflete muito o que a sociedade, o caminho da sociedade. A gente tinha até 2006, não havia Lei Maria da Penha.
As mulheres ficavam apanhando dentro das suas próprias residências, e a grande vitória da Lei Maria da Penha, para além das medidas protetivas, é tirar do ambiente particular aquela violência e trazer para o ambiente público, né? Depois, não foi o suficiente a Lei da Maria da Penha, porque as mulheres continuavam morrendo, então foi necessária a Lei do Feminicídio para se colocar uma qualificadora no crime de homicídio, para que crimes praticados contra as mulheres nessas condições, exclusivamente pelo fato de serem mulheres, tivessem um aumento de pena. E assim sucessivamente, a gente teve a Lei Carolina Dickmann, a gente tem a Lei da Importunação Sexual, porque as mulheres, os corpos das mulheres eram tidos como públicos. Quem não se lembra dos inúmeros assédios nos metrôs, nos ônibus? Então, é muito importante que a sociedade, de um modo geral, debata sobre isso e a gente possa avançar contra essa cultura machista, patriarcal, de dominação, de fato. Sim, com certeza. Tem também a lei do stalking, né, doutora, que também ajuda essa mulher que fica muito tempo ali sendo perseguida. Sim. E aí também ampara essa vítima. Então, são várias. A legislação brasileira, na verdade, ela é bem, bem colocada, tem bastante, evoluiu muito ao longo dos anos. A gente não pode deixar de mencionar que antigamente uma agressão era paga com cestas básicas. Isso, graças a Deus, não acontece mais. Esse caso que a senhora mencionou, realmente é possível que o CNJ entre nessa questão aí, porque realmente, no caso em questão, a vítima não tinha como não confiar naqueles agressores, que são agentes públicos que estão ali para fazer a segurança e tal, e você estabelece ali uma relação de confiança. Então, enfim. Doutora Ana, tudo isso que a gente está falando esbarra numa questão da negligência da saúde mental, tanto de uma parte quanto de outra, tanto da parte da vítima quanto do agressor. Eu queria que a senhora falasse sobre a importância da saúde mental, ainda mais nos dias de hoje, que a gente vê as pessoas perdendo o rumo ali da conversa, às vezes, por uma questão de posição política, posição ideológica, de uma série de fatores aí. A gente precisa ter um olhar mais cuidadoso com a saúde mental, doutora? A saúde mental deveria ser cuidada como qualquer área do corpo, né? A pessoa costuma, todos os anos, ela vai fazer um exame de triglicérides, colesterol, a glicemia, mas ela não se preocupa com a saúde mental, né? E isso é um erro. Fazer terapia deveria ser rotina, como você vai ao dentista, como você vai ao médico. Se esse tipo de cultura for plantada desde a infância, nós teremos adultos muito melhores, né? Pessoas que estejam mais preparadas para enfrentar realidades. Porque o que a gente vê hoje é um despreparo total para qualquer tipo de realidade que se enfrenta. Mesmo essa polarização que você estava falando, se você entrar numa rede social e for observar, você vai ver um nível de agressividade desnecessário, né? As pessoas estão usando as redes sociais para fazer catarse. Então, tudo aquilo que elas guardam, elas ofendem nas redes sociais, elas cometem abusos nas redes sociais, porque na cabeça delas o que não é verdade, internet é terra de ninguém, não é verdade, né? Uhum. A doutora Mayra pode falar sobre isso melhor do que eu, isso não é verdade. Você pode cometer uma série de crimes pela internet, mas as pessoas parecem que se esquecem disso. Isso já mostra um despreparo, já mostra um desequilíbrio emocional, e elas estão só usando o que está acontecendo agora, seja político ou social, ou com caso de saúde, como a pandemia, para fazer essa catarse, para despejar tudo aquilo que elas têm, né? Quando a gente teve há pouco tempo aquela tragédia na creche, do garoto que entrou e assassinou crianças, foi uma coisa horrorosa aquilo, eu falei, por que os pais desse menino que cometeu o crime, não atentaram que ele tinha o desequilíbrio, ou não quiseram ver que ele tinha o desequilíbrio? Isso é muito importante. Perceber um desequilíbrio no seu filho não significa que você seja um mau pai. Significa que ele precisa de ajuda. E é o contrário, né? Você é um bom pai a partir do momento em que você atenta a isso e leva o seu filho para se cuidar. Então, isso é uma cultura que a gente tem que mudar, né? Psicólogo, psicanalista, psiquiatra não é médico de louco. Não quer dizer que você é louco.
né? Uhum. Todos nós temos questões emocionais a tratar. Você poderia evitar uma série de problemas, até o feminicídio, se você tratasse o seu filho na pré-adolescência ou durante a adolescência, que é onde surgem os maiores conflitos, ou traumas de infância. Se você criar um adulto emocionalmente tratado, você pode evitar uma série de problemas. Então é muito importante que os pais entendam que assumir que os seus filhos estão precisando de ajuda não quer dizer que eles sejam maus pais ou que o filho seja louco, né? Ele precisa de um suporte emocional, porque cada um tem uma maneira de ver a vida. É muito comum a gente escutar: ah, mas eu passei por isso e não fiz isso. Tá, mas você é uma pessoa, o outro é o outro. Cada um Uhum. recebe, de uma certa forma, a informação e transforma aquilo, né, de uma forma, coloca essa emoção para fora de uma forma diferente. Então, Uhum. sim, é necessário. Eu adoraria que todo mundo começasse a fazer terapia muito cedo, se tornariam adultos muito melhores e a gente evitaria uma série de males, como, por exemplo, o feminicídio. Uhum. As pessoas ainda têm a terapia como uma fraqueza e, na verdade, ela é uma força Sim, para cada um, né? Às vezes as pessoas cometem determinados tipos de abuso, seja racismo e outras questões aí, e falam, ai, é mimimi porque não dói em você. Você não sabe como é que o outro passou por isso, você não sabe quais são as exatamente. vivências que o outro teve para sentir a dor de uma brincadeira, né? Então, quer dizer, se ofende o outro, não é brincadeira, né? Então, a senhora faz uma observação muito importante. E é bom a gente lembrar que o serviço público oferece esse atendimento gratuitamente. Então, a mesma pessoa que não tenha condições tem como buscar, tanto no As município quanto nos faculdades, né, estados. Melissa? As Exato. faculdades, os últimos anos de faculdade, tem os estagiários que eles fazem atendimento com supervisão dos professores e são gratuitos esses atendimentos, né? Então, como a forma de tratar tem serviço público, universidades, sempre tem uma forma da pessoa buscar ajuda. Uhum. Doutora Mayra, ainda falando dessa questão do serviço público, como que é possível uma vítima buscar esse atendimento gratuitamente ou necessariamente ela precisa ter um advogado, constituir um advogado e pagar por ele? Como é que funciona? Até porque a gente tem que lembrar que muitas, como a senhora falou, muitas dessas vítimas têm dependência financeira. Então, eu queria saber como que a gente faz isso gratuitamente no serviço público. Bom, quando a gente fala de crime, né, quando existe algum tipo de violência envolvida, as vítimas podem se dirigir diretamente a uma delegacia. Se tiver uma delegacia especializada de defesa da mulher, é para lá que elas devem ir, né, se não para um plantão de delegacia normal. Se elas não têm condição de pagar, contratar um advogado ou uma advogada particular, tem as defensorias públicas das cidades, tá? Que elas também podem se dirigir, e ali serão defensores que as defenderão nesses processos na esfera civil, por exemplo, quando há partilha de bens em uma separação, eventualmente guarda, pedido de alimentos. É importante a gente falar que muitas vezes essas vítimas também deixaram a sua carreira de lado, então elas têm direito a alimentos compensatórios ao longo dessa união, além das indenizatórias por conta da violência, e também nas cidades que não há defensoria pública, a OAB de cada cidade ela tem um convênio com a Defensoria Estadual e ali são nomeados advogados através de um convênio da assistência judiciária gratuita. Então as pessoas podem se dirigir até a OAB da sua cidade e ali eles têm alguns critérios, né, para verificar se a pessoa de fato ela faz direito a esse benefício e ela não vai precisar pagar nada, os advogados conveniados poderão assessorá-la. Deixa eu só fazer Eu um parênteses, Melissa. claro. Provocar a dependência financeira é uma das armas do abusador, né? Uhum, Ele tira da pessoa completamente a capacidade dela de sobreviver, justamente uhum. para que ela se torne também dependente financeiramente. Então, a mulher, né? Nós estamos falando da mulher, a mulher se manter inteira, continuar lutando pela sua vida, sua profissão, é muito importante para não cair nas garras de um abusador, né? Com certeza, é importantíssimo algumas questões aí que as mulheres vão passando ao longo do tempo. Essa questão do abusador, voltando aí a frisar,
o que é considerado um relacionamento abusivo, é essa questão financeira, é, por exemplo, o homem que quer sexo e a mulher não quer e ele força ali porque ele acha que ele tem direitos de marido e não é, e não pode, a agressão verbal. Então, enfim, são várias questões que se configuram aí num relacionamento abusivo e que precisam de ajuda. Queria agradecer demais a participação de ambas, foi muito importante essa conversa. A gente tem aqui tenta exercer o nosso papel de ajudar a esclarecer as pessoas que estão do outro lado e eventualmente estão passando ou presenciando alguém que está passando por uma situação assim, para que a gente consiga ajudar. Doutora Ana, a senhora tem um minutinho para fazer as suas considerações, por favor. Eu quero agradecer muito, é muito importante mesmo esse debate, né? Quero reforçar o fator medo. Se você está vivendo com medo da pessoa com quem você se relaciona, é hora de buscar ajuda, ajuda terapêutica, principalmente para você conseguir se libertar. Se não consegue se libertar sozinha, busque apoio da sua família. Você precisa de um apoio para sair dessa relação. Não pense que você não poderá ser vítima do seu abusador, porque sim, você pode ser vítima do seu abusador, e não pense que você vai curá-lo, né? Com o tempo isso passa, isso não passa, né? Você não vai curar ninguém, você tem que se libertar dessa relação e buscar ajuda o mais rápido possível. Obrigada, Melissa, foi um prazer. Doutora Mayra, foi um prazer conhecê-la, muito obrigada. Obrigada aí, doutora. Doutora Mayra, suas considerações, por favor. Eu também queria agradecer imensamente, né, de ter participado aqui. Eu acho que iniciativas como essa são de utilidade pública, levando essa informação qualificada, né, para as pessoas saberem quais são os pontos de partida, de fato, para que elas tentem sair, identificar e em seguida sair dessa relação abusiva. Nosso sistema judiciário hoje ele é extremamente preparado para acolher e, assim, separar essas pessoas e fazer valer os direitos dessas mulheres para que elas sofram o mínimo de risco possível e, assim, deixar muito registrado. É muito importante procurar ajuda no primeiro sinal de que você está exposta a uma relação abusiva e muito importante estar fortalecida emocionalmente. Costumo dizer, doutora Ana, que a terapia é o melhor investimento que a gente faz em nós mesmas, né? Isso vale para a vida. Não é só em casos de que você está sofrendo algum tipo de violência, mas sim é o melhor investimento que cada um pode fazer em si. Então, fica aqui meus parabéns a vocês, muito obrigada por essa oportunidade e estou à disposição. Obrigada. Obrigada, doutora. Esse foi mais um Ideias e Debates. A gente falou de relacionamento abusivo, como identificar e denunciar. Eu conversei aqui com a doutora Ana Toledo, psicanalista e escritora, e a doutora Mayra Hecker, que é advogada especialista em direito da mulher. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da nossa Rede Alesp nas nossas redes sociais. Obrigada e até a próxima.